son, Chucky. Wanna Play a game. What's your favorite scary movie? Kill for mother. welcome, Ellie? He'll tear your soul apart. Let one die. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Psycho Approved, o podcast que analisa o terror cinematográfico de uma perspectiva psicológica. Hoje é dia de trabalhador e, com isso em mente, o filme de hoje vai ser Mayhem, realizado por Joe Lynch e lançado a 10 de novembro de 2017. Caso estejam interessados em vê-lo, o filme está atualmente disponível no Film Twist, uma plataforma de streaming portuguesa. O que me atraiu inicialmente a este filme foram os atores, sem dúvida. Temos a Samara Weaving, que é conhecida especialmente pelos seus papéis no Ready or Not e The Babysitter. E eu adoro esta atriz, metam a Samara Weaving em tudo, por favor. Para além dela, ainda temos o Steven Yeun, o ator que eu conheço por fazer de Glenn no Walking Dead. Foi uma série que marcou a minha adolescência, se bem que eu acabei por me perder a meio porque já se estava a prolongar demasiado. Mas o Mayhem conta a história do Derek Cho, um advogado que é fechado na sua firma com os colegas quando um vírus que aumenta a agressividade das pessoas os afeta. É importante relembrar que este filme saiu antes da pandemia, portanto ele não se está a alimentar nem foi inspirado por esse evento. As you may know, the virus triggers a breakdown of moral barriers, unleashing repressed emotions in the infected. An infected individual would make a coke addict look like a model citizen by comparison. No início eu consegui perceber que este filme ia ser uma combinação de Office com The Belko Experiment. Aliás, este filme é o que eu queria que o Belko Experiment tivesse sido. O Mayhem tem a mesma cena de uma equipa de trabalho fechada num prédio que se começam a matar uns aos outros, tal como no Belko Experiment, mas é mais humorístico do que esse filme, o que acaba por o tornar muito melhor, na minha opinião. Outra coisa que o filme sucede onde o Belko Experiment falhou é na transmissão de uma mensagem com as suas personagens e faz-nos sentir uma ligação muito maior com eles do que no Belko Experiment. Desculpem eu continuar a comparar estes filmes, mas eu vi os dois no mesmo dia para decidir qual é que eu ia cobrir no Dia do Trabalhador, então não consigo pensar num sem pensar no outro. Basicamente onde eu quero chegar é que o Belko Experiment não nos fez sentir grande ligação com as suas personagens, ao contrário do Mayhem. Da minha perspectiva, o filme transmite a ideia de que o Derek está a sofrer de burnout por causa do seu trabalho. Ele subiu devido a escolhas moralmente questionáveis. E seria de esperar que, ao estar a subir na empresa e a receber promoção atrás de promoção, que o Derek se fosse sentir reconhecido e apreciado, mas nem sempre é o caso. Aliás, o filme passa a ideia que, pelo menos nesta empresa, quanto mais tu sobes, mais infeliz és. The higher I rose, the more I felt like I was losing myself in the process. I just wanted the corner office. And for my sins, they gave me one. O realizador do filme disse numa entrevista que sentiu uma ligação muito grande com a história do guião que lhe foi apresentado devido à sua experiência pessoal no mundo do cinema. E o resultado final do filme acaba por se tornar numa colaboração orgânica entre o realizador, o escritor original e até do ator principal do filme. O que me faz adorar ainda mais este filme, porque é muito raro uma equipa de trabalho estar toda na mesma página. Wednesdays. O vírus do filme chama-se ID7 Virus, também conhecido como Red Eye Virus, porque as pessoas afetadas ficam com o olho vermelho. Basicamente, é um vírus que remove as inibições e integridade moral das pessoas e os faz agir impulsivamente. Um dos primeiros casos deste vírus levou um homem a cometer homicídio, mas ele foi considerado inocente por estar sob a influência desta doença. E é nesta ideia que a história do filme se foca principalmente. Antes de continuar, eu quero só avisar que o resto do episódio contém spoilers, pelo que eu recomendo fortemente a verem o filme antes de ouvirem. Make more fucking coffee! A personagem principal do filme é o advogado que ganhou o caso do homem em questão, o que lhe permitiu subir na empresa rapidamente. Só que o otimismo dele foi-se deteriorando com o passar do tempo, que é algo que eu acho que qualquer pessoa que já tenha tido um trabalho deste género sabe como é. Tu começas por acreditar que encontraste o trabalho certo para ti e tudo parece ser perfeito, começas a viver para esse trabalho, mas depois aos poucos vais descobrindo o lado negro da empresa para que trabalhas. No caso do Derek, ele é incriminado pelo falhanço de um caso que envolvia um dos maiores clientes da empresa, o que leva o CEO da empresa a despedi-lo.
Só que antes dele abandonar o edifício, eles são todos colocados em quarentena porque detectaram o vírus ID7 no sistema de ventilação. O filme dá-nos um countdown de 8 horas para um agente neutralizador basicamente os curar do vírus, mas até lá eles não podem sair. E é aqui que a história da vingança do Derek começa. So there I was, getting the shit kicked out of me on the lobby floor by this asshole, and then something happened! Como o advogado envolvido no primeiro caso do ID7 Virus, ele sabe que é livre de fazer o que quiser sem ir preso, incluindo homicídio, então ele decide que vai fazer o que for preciso para se vingar do CEO da empresa e do conselho administrativo. Melanie Cross. I live at 22nd and Pacific. Not for long. E onde é que a personagem da Samara Weaving se encaixa nisto tudo? O nome dela é Melanie Cross, sem dúvida um highlight do filme inteiro, que é uma cliente da empresa que veio neste dia pedir mais tempo para pagar um empréstimo, só que o Derek negou-se a ajudá-la. Ela foi trancada no edifício com os outros e ela e o Derek juntam forças para se vingarem da empresa. We can help each other out here, okay? You remember Irene Smythe? The woman that fucking screwed you. She's in the building's penthouse right now. You helped me get to the top. And she's all yours. Para eles conseguirem chegar ao último andar, onde está o pessoal da administração, eles precisam de 2 cartões de acesso. Um deles é o chefe dos recursos humanos, cujo ator eu também conheço graças ao Walking Dead e à série Unsatiable da Netflix. Este homem é conhecido como o Reaper porque é a pessoa que a empresa manda para despedir os funcionários e foi ele que apareceu para despedir o Derek anteriormente. E a Melanie acaba por o matar com uma serra elétrica. Really bothers me that women don't get the same treatment as men in the workplace. I'm all about gender equality here. Este é outro ponto positivo deste filme. As mortes e o sangue são bastante impressionantes, mesmo que a maioria seja CGI. Eu sei que todos preferimos efeitos práticos, mas o CGI nem sempre é mau, ok? E todas as personagens deste filme acabam por ser uma crítica social à sua maneira. No caso desta vítima, o responsável pelos recursos humanos tenta explicar ao Derek que ele estava só a fazer o seu trabalho quando o despediu e que ele não é culpado pelas decisões da empresa. E o Derek usa a mesma fala que a Melanie usou quando o conheceu. No one raindrop thinks it caused the flood. My mother used to say that. Now I understand what it means. Esta fala é bastante importante neste filme e basicamente resume a história desta empresa e de muitas outras semelhantes na vida real. Raramente uma pessoa assume responsabilidade pelos seus atos se os outros à sua volta estiverem a fazer a mesma coisa. É um fenómeno da psicologia social que explica situações como os nazis durante a Segunda Guerra Mundial, a experiência da prisão de Stanford, ou um exemplo mais comum ainda, quando te queixas que estás preso no trânsito quando tu próprio fazes parte do trânsito. No one raindrop thinks it caused the flood. I get what that means. Agora que eles têm o cartão de acesso, eles chegam ao piso de cima, onde eles podem encontrar o próximo cartão. Desta vez, o adversário deles é a Kara Powell, a superior do Derek, que o incriminou pelo erro que ela cometeu e que levou ao seu despedimento. Kara Powell, Director of Operations. A Kara é também conhecida na empresa como Siren. Porquê? Porque ela é aquela colega de trabalho que todos nós já tivemos, que está sempre a fazer queixinhas e a fazer a cabeça do chefe contra os outros, basicamente. No caso da Kara, ela tenta negociar a sua liberdade em troca do cartão de acesso, mas acaba por perder a vida às mãos da sua assistente, a Meg, que estava farta dos anos de abuso que sofreu por causa dela. E a Meg é uma personagem secundária e não tem um papel muito importante na história em geral, mas por algum motivo eu adorei esta cena. Pareceu-me demasiado relatable por causa da minha própria experiência no mundo laboral, então acabou por ser um enorme highlight no filme para mim. You're exactly like every other assistant, Meg. A vapid, bottom-feeding, parasitic shithead! You're a pair of tits with zero talent. Outra coisa que o filme vai fazendo e que faz muito bem é desenvolver a relação entre o Derek e a Melanie, sem nunca fazer com que o filme abrande. Eles fazem um excelente trabalho a transicionar entre os momentos mais violentos e os momentos mais íntimos destas personagens, sem nunca haver uma alteração muito brusca. E a certo ponto do filme, eles desenvolvem sentimentos um pelo outro. I like this virus. Anyways,
destruiu o cartão de acesso da Kara porque a administração lhe ofereceu uma promoção se ela os protegesse. Então o Derek e a Melanie acabam por arranjar outra forma de aceder ao último piso. Basicamente, eles fazem com que um membro do conselho administrativo deixe para o piso inferior. O nome dela é Irene Smythe e é a mulher envolvida no caso da Melanie. A Irene faz um acordo com o Derek e oferece-lhe o cartão de acesso em troca da vida da Melanie. E por momentos o filme leva-nos a acreditar que ele aceita, mas é revelado que ele deu a possibilidade de fogo à Melanie antes de aceitar o cartão. Então ela acaba por se libertar e mata a mulher e acaba por conseguir a sua vingança. John Towers, king of the castle, top of the food chain, and total fucking maniac. You know, your typical American success story. Finalmente, frente a frente com o CEO e a administração, o Derek recebe uma proposta para se juntar a eles, que ele ainda pondera a oferta. Quem é que não seria aliciado por todos os benefícios de fazer parte da elite, mesmo que isso implique deixar o nosso código moral para trás? Mas ele acaba por recusar e mata o CEO da empresa. And so, the king falls. Com isto, o Conselho Administrativo oferece-lhe a posição do homem que ele acabou de matar, que o Derek aceita, mas só para poder assinar um documento para ajudar a Melanie e depois despede-se logo de seguida. I quit. O filme acaba com o que pode ser considerado um final feliz, de certa forma. O Derek e a Melanie abandonam o edifício de mãos dadas e são vistos num flash forward, numa aula de desenho juntos. Porquê? Porque é um hobby que o filme nos mostrou anteriormente que o Derek desenvolveu como forma de escapismo à sua vida corporativa. E deixa-nos com um último conselho antes do filme acabar, para assumirmos controle da nossa própria vida antes que se torne tarde demais. Here's one more pro tip. Paint your own path to success in work, love, and life. Before it's too fucking late. Como já devem ter percebido, eu amei este filme e é muito difícil encontrar algo negativo para dizer sobre ele. Eu adoro especialmente a química entre as personagens do Derek e da Melanie, porque durante o filme inteiro eles trabalham em conjunto, mas ao mesmo tempo estão sempre a insultar um ao outro por causa dos efeitos do vírus e de não conseguirem controlar esses impulsos. E a Samara Weaving faz um trabalho incrível neste filme. Não é segredo nenhum a este ponto que ela é uma atriz incrível e adoro todos os papéis dela nos filmes de terror que vi com ela. Eu adoro especialmente a cena em que ela se parte a rir depois da Siren ser assassinada pela assistente dela, apesar da assistente também ter destruído o cartão de acesso. Now it's a party! Oh my god! Yes! E a relação dela com o Derek é tão orgânica que é impossível não ficarmos do lado destes dois. Juntando a isto a ideia de uma doença contagiosa que leva empresas inteiras a fechar e a quarentenas obrigatórias, não há como não sofrermos de flashbacks durante o nosso próprio tempo durante a pandemia de Covid-19. Aliás, eu diria que isso tornou este filme ainda mais relatable para mim, porque durante a pandemia a empresa para que eu trabalhava manteve-se ativa, mesmo depois de um surto de Covid na equipa, tal como o CEO da empresa do Derek os obrigou a trabalhar mesmo estando infectados com o vírus, porque, time is money. What happens when 287 employees start working for 8 hours? I lose $500,000! Everybody goes back to work. E claro, a crítica social por trás do filme é simples e relatable. Se tens ou já tiveste um trabalho de escritório ou simplesmente tiveste colegas de trabalho insuportáveis, eu diria que este filme foi feito para ti. Se estás a ouvir isto e ainda não viste o filme encontra-se atualmente disponível no Film Twist. Obrigado por se juntarem a mim mais uma vez e por ajudarem o Psycho Approved a crescer. Se estão no YouTube, peço que subscrevam o canal e deixem um like no vídeo. E se estão no Spotify, por favor deixem uma review de 5 estrelas e sigam o podcast. E claro, se conhecerem alguém que partilhe os mesmos gostos que nós, espero que possam partilhar este podcast com eles. Eu volto na próxima quarta-feira, onde vamos falar de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos e um clássico do terror cinematográfico, The Silence of the Lambs. Um filme de 1991 e adaptado por um livro com o mesmo nome de 1988. Nós vamos discutir a influência do filme na pop culture, as inspirações por trás da história e ainda o criminoso real em que o Hannibal Lecter e o Buffalo Bill foram inspirados. Desejo-vos a todos um feliz Dia do Trabalhador, obrigado por me ouvirem, and this message was Psycho Approved. Terms and conditions may change or be updated whenever the fuck I want! Consider yourselves
notified.